Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Josiane, sou brasileira da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Sou mestranda pela Universidade de Taubaté, a Unital. Eu atuo como professora e pesquisadora na área de alfabetização e aprendizagem. O trabalho que eu apresento hoje é um recorte, da minha pesquisa de mestrado, no qual eu busco discutir a relação entre a afetividade e os processos de alfabetização, a partir de contribuições teóricas e estudo da área. Bom, o meu título, o meu tema do meu trabalho é uma discussão teórica de afetividade e educação a partir de Valon, Vygotsky e Freire, a afetividade na alfabetização. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre afetividade na alfabetização, que é uma revisão integrativa da literatura. O objetivo foi compreender como as emoções e as relações afetivas influenciam o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Para isso, o estudo vai dialogar principalmente com três autores, muito importantes na área da educação: Henri Vallon, Lev Vygotsky e Paulo Freire. Bom, a introdução, além da técnica. Muitas vezes nós falamos em alfabetização e pensamos apenas em ler e escrever, ou seja, dominar o sistema de escrita. Porém, diversos estudos mostram que a aprendizagem não acontece somente pela parte técnica. Ela também envolve aspectos emocionais, sociais e as relações que a criança constrói na escola. Nesse sentido, autores como Vallon, Vygotsky e Freire destacam que a aprendizagem está profundamente ligada às experiências afetivas e às relações humanas. O referencial teórico deste trabalho é baseado principalmente em três autores, que discutem o desenvolvimento da criança e da aprendizagem, que seria Henri Vallon, que enfatiza a importância das emoções no desenvolvimento da criança, Lev Vygotsky, que explica como a aprendizagem acontece por meio das interações sociais, e Paulo Freire, que defende uma educação baseada no diálogo, no respeito e na valorização do aluno como sujeito. Vallon, a emoção e cognição integradas. Vallon foi um dos autores que mais destacou a importância da afetividade no desenvolvimento infantil. Para ele, o desenvolvimento da criança acontece por meio da relação entre emoção, movimento e pensamento. Isso significa que a emoção e a inteligência não estão separadas, mas elas se desenvolvem juntas. Por isso, um ambiente escolar acolhedor, onde o aluno se sente respeitado e valorizado, favorece o interesse e o envolvimento da aprendizagem. Vygotsky já explica que o desenvolvimento humano acontece principalmente por meio das interações sociais. Segundo ele, aprendemos primeiro nas relações com outras pessoas e depois internalizamos esse conhecimento.
Outro ponto importante é que pensamento e emoção formam uma unidade, ou seja, não podem ser separados. E nesse processo, o professor tem um papel fundamental, pois ele media as experiências de aprendizagem e organiza situações que ajudam o aluno a aprender. Bom, Paulo Freire, diálogo e humanização. Paulo Freire traz uma perspectiva muito importante sobre a educação. Para ele, ensinar não significa apenas transmitir conteúdo, mas criar condições para que os alunos participem da construção do conhecimento. A educação, então, ela deve acontecer com diálogo, com respeito e valorizando a experiência de cada estudante. No caso da alfabetização, isso significa relacionar a leitura e a escrita com a realidade e a vivência dos alunos. A articulação teórica, pontos de convergência. Mesmo sendo autores de áreas e épocas diferentes, Fanon, Vygotsky e Freire apresentam ideias que se aproximam em vários pontos. Todos eles defendem que a aprendizagem acontece nas relações sociais. Também destacam que a afetividade tem um papel importante no desenvolvimento e na construção do conhecimento. Então, a metodologia utilizada nesse trabalho foi uma revisão integrativa da literatura. Esse tipo de pesquisa, ele reúne e analisa estudos já publicados sobre o tema, determinado tema. Bom, temos aqui três eixos centrais da literatura. A análise dos estudos permitiu identificar três eixos principais sobre a afetividade na alfabetização. O primeiro é a afetividade como dimensão constitutiva da aprendizagem. O segundo é o vínculo afetivo entre o professor e o aluno, como mediador do aprendizado. E o terceiro é a produção de sentidos, ou seja, como as experiências emocionais influenciam a forma como o aluno percebe a escola e o aprendizado. Bom, primeiro eixo. O primeiro eixo mostra que emoção e cognição estão interligados. Ou seja, aprender não envolve apenas pensar, mas também sentir. As experiências afetivas que a criança vive na escola influenciam diretamente seu interesse e a participação nas atividades. Quando o ambiente escolar é acolhedor e respeitoso, os alunos eles tendem a se envolver mais no processo de aprendizagem. O segundo eixo destaca a importância do vínculo afetivo entre o professor e o aluno. Quando o estudante se sente reconhecido e respeitado, ele desenvolve mais confiança em suas capacidades. Isso aumenta a sua participação nas atividades e favorece o aprendizado. Portanto, a relação pedagógica envolve não apenas conteúdos, mas também a escuta, o diálogo e a valorização da história de cada aluno. E o eixo 3 trata da produção de sentidos nas experiências escolares. As emoções influenciam a forma como o aluno interpreta a escola, o professor e as atividades de aprendizagem. Quando as experiências são positivas, o aluno cria sentidos positivos em relação ao aprender. Isso aumenta seu envolvimento e a sua motivação para participar das atividades escolares. Bom, os resultados. A análise dos estudos permitiu identificar três ideias principais chamadas no trabalho de três eixos centrais. Esses eixos ajudam a organizar as discussões encontradas na literatura sobre afetividade e alfabetização.
Eles mostram que a dimensão emocional tem um papel importante na forma como as crianças aprendem na escola. E como conclusão, o estudo mostra que a afetividade não é apenas um apoio emocional para a aprendizagem. Na verdade, ela faz parte do próprio processo de construção do conhecimento. Por isso, pensar a alfabetização envolve também pensar as relações humanas, o diálogo, o acolhimento e o respeito dentro da escola. Dessa forma, a prática pedagógica pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa e para o desenvolvimento integral dos alunos. Para finalizar esse estudo buscou evidenciar que a alfabetização ela não pode ser compreendida apenas como um processo técnico de aprendizagem da leitura e da escrita. A literatura analisada mostra que a dimensão afetiva ela faz parte da própria construção do conhecimento, influenciando o modo como os estudantes se relacionam com a escola, com o professor e com o aprender. Assim, pensar a alfabetização também significa refletir sobre as relações humanas que acontecem no espaço escolar, valorizando o diálogo, o acolhimento e o reconhecimento das experiências dos alunos. Espera-se que essas reflexões possam contribuir para práticas pedagógicas que considere o desenvolvimento integral das crianças, articulando aspectos cognitivos, sociais e emocionais no processo educativo. Agradeço a atenção de todos e espero que esse trabalho possa contribuir para o debate sobre a importância da dimensão afetiva nos processos de alfabetização e aprendizagem. Muito obrigado pela atenção de todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.